Aleluia, a paz do Senhor a todos nesta manhã de sexta-feira. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar e glorificar o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, que é digno de ser exaltado. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a ação de graça seja dada unicamente àquele que é digno de ser exaltado em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, quero adentrar a presença de cada um que vai nos ouvir nesta manhã, fazendo uma rápida oração, pedindo a Deus para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha cuidar das nossas vidas, para que Ele venha nos ajudar, nos auxiliar, nos animar, para que nós possamos começar este dia debaixo da Tua graça e coberto com a Tua misericórdia e com a Tua proteção. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, já quero ser grato a Ti, por mais um dia qual o Senhor nos concede de estarmos respirando fôlego de vida, Senhor. Pai, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e bendizemos a Tua majestade. Nesta manhã, quero pedir perdão a Ti pelos meus pecados, minhas falhas, as minhas iniquidades, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Te peço pela minha família, Te peço pela minha esposa, pelos meus filhos, peço as Tuas bênçãos sobre o meu casamento, sobre a minha casa. Pai, nesta manhã, Senhor, visita, Pai, esta pessoa que está, Pai, passando por alguma provação, por estar passando, Pai, por algum problema. Quem sabe, meu Pai, seja na área da saúde, quem sabe, meu Pai, seja na área material, eu não sei. Pai, em qual for a área que essa pessoa estiver passando por necessidade, Senhor. Nesta manhã eu já quero Te pedir que o Teu Santo Espírito, Pai, alcance essa vida, Senhor, que venha tocar, meu Pai, se for na enfermidade, trazendo a cura, Senhor, se for física, que o Senhor venha curar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, se for espiritual, restaura, meu Pai, a alma dessa pessoa, restaura a vida espiritual, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu quero ser grato a Ti, porque eu sei que o Senhor já está adentrando, meu Pai, nas famílias para fazer prodígios e maravilhas. Pai, eu creio que nesta manhã, Senhor, esta palavra, esta reflexão, esta oração, ela alcançará vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, que eu Te apresento nesta manhã. Aos membros e congregados, meu Pai, a qual, Senhor, o ministério a qual eu faço parte. Senhor, a liderança poderosamente abençoa, Senhor, guardando e livrando do mal. Pai, abençoa este país, Senhor, que está passando, meu Pai, por momentos difíceis, Senhor. Por momentos a quais a humanidade nunca esperava que passasse. Mas nós que somos leitores da Tua palavra, nós sabemos que é a palavra que está se cumprindo a cada dia. Pai, nós cremos que logo, logo, Senhor, esse céu será rasgado, Senhor, e a Tua glória. E o Senhor arrebatará a Tua igreja para morar no céu de glória. Pai, em nome de Jesus, continue me abençoando e me dando sabedoria para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta manhã quero aqui trazer uma reflexão, aleluia, que se encontrará aqui no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 7, louvado seja Deus. Aqui fala, aleluia, de um centurião de Cafarnaum, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz nesta manhã, para mim, para nós que estamos ouvindo aqui, através desse veículo de comunicação que é as redes sociais, louvado seja o nome do Senhor. E depois de concluído todos esses seus discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem a qual nós lemos nesta manhã, 3 versículos, começando do versículo 1 ao versículo de número 3, é uma passagem bastante conhecida
de cada um que professa a fé em Jesus Cristo. Ela vai falar de um homem que ele é conhecido aqui nessa passagem como centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz aqui que este homem ele tinha um certo servo e essa pessoa se encontrava em uma condição de enfermidade a qual não era possível, aleluia, obter ali da parte do homem uma cura para aquela enfermidade. A Bíblia diz que Jesus entrando em Cafarnaum, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer que o servo, aleluia, de um centurião, a quem muito estimava, ou seja, ele gostava muito desta pessoa, louvado seja o nome do Senhor. E ele ouviu falar que Jesus estava ali em Cafarnaum, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele enviou um dos anciões de Israel para falar com Jesus, para que Jesus viesse até a sua residência, para que pudesse fazer algo pelo aquele seu servo estimado, aquela pessoa a qual ele amava, a qual ele gostava, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã já quero dizer para você que vai nos ouvir nesta manhã, aleluia, eu não sei qual a circunstância a qual você se encontra, eu não sei qual a dificuldade, a enfermidade, mas eu quero dizer que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda faz milagre, Jesus ainda cura, Jesus ele ainda restaura a nossa, aleluia, enfermidade física e Jesus ainda restaura a nossa vida espiritual. E a Bíblia diz, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo, louvado seja Deus. Primeira aplicação que nós vemos aqui nessa passagem, muito importante, aleluia, que apesar daquele homem ser chamado de servo, era um serviçal daquela autoridade ali em Israel. Mas veja e preste muito atenção, aleluia, glória a Deus. Não era porque ele era somente um empregado e o seu patrão não se preocupava com ele, sim, ele se preocupou tanto ao ponto de enviar uma mensagem para Jesus, rogando, pedindo a ele que viesse curar o seu servo, louvado seja Deus. No mundo a qual nós vivemos hoje, irmão, de muitas dificuldades, onde não existe mais o amor, aleluia, não existe mais, aleluia, aquela comunhão que era para existir entre a cada um das pessoas que habitam no globo terrestre, louvado seja Deus. Mas aqui na Bíblia nós vemos esse homem demonstrando um amor e uma compaixão e uma preocupação pelo seu empregado, louvado seja Deus. E a Bíblia continua a falar, e chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, louvado seja Deus. Quando eles chegaram ali junto de Jesus, os enviados daquele homem, eles chegaram e dirigiram essa palavra para eles, olha, o nosso Senhor, ele é digno de que o Senhor faça isso, do que o Senhor, aleluia, conceda, aleluia, louvado seja Deus, o pedido ao qual ele lhe faz, que era curar o servo dele, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, porque ama a nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eles disseram, olha, o nosso Senhor, ele é digno de que o Senhor faça isso na vida do seu empregado, louvado seja Deus. Aí eles vêm com outra indagação, porque ele ama a nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga, louvado seja Deus. Quero aplicar um pouquinho dessa palavra às nossas vidas, louvado seja Deus. Nós não podemos chegar até Deus com argumentos que nós fizemos algo e que somos merecedores de alguma coisa. Porque louvado seja Deus, nós não somos merecedores de nada. Nada que nós venhamos fazer neste mundo, nada que nós venhamos fazer aqui nesse globo terrestre, ele vai causar diante de Deus um reconhecimento que nós somos merecedor de algo da parte de Deus. Não é assim que funciona, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é criador, Deus é autoridade nos céus e na terra, e apenas nós somos criaturas, e nós somos dependentes de Deus.
Então, quando nós chegamos na presença de Deus, o que nós temos que demonstrar é humildade, aleluia, diante de um Deus tão poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E eles disseram, aleluia, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Aqui a gente vê como se ele estivesse dizendo, olha, Senhor, o nosso Senhor, ele é digno e merecedor do que o Senhor conceda a ele essa sua petição, porque ele tem feito pelo povo de Israel, o povo que você ama, ele tem construído uma sinagoga para que nós possamos nos reunir e adorar o teu santo nome, louvado seja Deus. Como se eles estivessem ali passando em rosto algo que eles estivessem fazendo para Deus, como se aquilo fosse algo que viesse agradar a Deus de uma forma que Deus viesse reconhecer o sacrifício deles por construir, mas não é assim que funciona. Aleluia. E nós vivemos em um mundo hoje, irmão, que não é diferente, louvado seja Deus. As pessoas, quando chegam diante de Deus, chegam com argumentos como se fossem merecedores de algo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E não é assim que nós venhamos nos apresentar diante de Deus. Aleluia. E foi Jesus com eles, mas quando, louvado seja Deus, já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, aquele homem que há pouco tempo tinha mandado outros serviçais para chamar Jesus até a sua casa, e aqueles primeiros foram com a justificativa que o Senhor dele era digno, era merecedor de obter algo da parte de Deus, porque ele amava a nação e edificar ali a sinagoga a qual eles reuniram para buscar o Senhor. Mas aqui nós vemos a diferença e a humildade de quem reconhece que precisa de Deus. E o homem manda uns amigos, e a resposta que esse homem manda para Jesus é que ele não é digno de que Jesus entre debaixo do seu telhado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Humildade nos dias de hoje, irmão, é raro quando você encontra alguém com tamanha humildade, com tamanho reconhecimento. Aleluia. Uma pessoa que sabia que com toda a capacidade financeira, que com toda a condição, status que ele tinha, ele reconheceu que diante de Deus ele não era nada. Halai Bessai. Não era nada, irmão. Diante de Deus o que ele tinha não justificaria nada que Deus viesse fazer ali para ele. Não era pelos seus méritos, não era pela sua autoridade que Deus estaria, ou seja, Jesus estaria ali obrigado a conceder nada. Ele, pelo contrário, ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, pois eu sou uma pessoa pecadora. Louvado seja Deus. É isso, em outras palavras, que ele está dizendo. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Aleluia. Glória a Deus. Olha que tamanha humildade. Ele disse que ele não julgava ser digno de ir até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. O homem era uma pessoa que tinha autoridade. Tinha pessoas sob o seu comando. Mas mesmo assim, ele reconheceu que ele não era digno de que o Filho de Deus
adentrasse as portas de sua casa e viesse a fazer algo pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E ele demonstra aqui algo interessante, que ele tem empregados que estavam sob a sua autoridade. Se ele desse uma ordem para um deles ir, ele ia, fazia aquilo que ele mandava. E a outro vem, ele vinha. E até o servo enfermo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nem assim, esse homem usou de sua autoridade para querer, aleluia, constranger ao nosso Senhor Jesus de uma certa forma, aleluia, por causa da sua autoridade, do seu conhecimento, de ser um homem, louvado seja Deus, que talvez aos olhos da cidade ali de Cafarnaum, louvado seja o nome do Senhor, fosse uma pessoa bastante reconhecida e uma pessoa talvez bastante já, vamos usar essa palavra, com as pessoas respeitavam muito. Mas ao contrário daqueles primeiros que ele enviou, que chegaram lá com orgulho, dizendo que ele era digno, que fosse feito, concedido aquilo, louvado seja o nome do Senhor, ele ao contrário, ele reconhece, louvado seja Deus, que mesmo ele sendo a autoridade máxima ali, louvado seja Deus, sobre os seus empregados, mas que ali naquele momento a autoridade dele não era nada perto da autoridade de Jesus. Aí a Bíblia vai nos falar algo interessante. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tanta fé. Bendito seja o Deus de Israel. Tanta fé. Talvez seja o que está faltando hoje. Nós reconhecermos e precisamos demonstrar diante de Deus humildade, necessidade dele. Louvado seja Deus. E uma fé inabalável. Uma fé que eu, com minhas condições, eu, com toda a minha autoridade, eu não posso fazer algo por ninguém, mas tendo fé, louvado seja Deus, nós podemos, aleluia, diante desta fé, fazer com que Deus pare e dê testemunho, louvado seja Deus, da fé que você tem, da perseverança que você tem demonstrado, louvado seja o nome do Senhor, em meio às muitas dificuldades. O importante é nunca desistir, louvado seja Deus. É lutar pelos seus objetivos, ainda que seja impossível para você. Mas para Deus tudo é possível, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus olhou para o povo que estava com ele, aquela multidão, e disse: olha, eu nunca vi tão grande fé no meio do povo de Israel, como eu estou vendo neste homem, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma fé, irmão, que foi reconhecida por Jesus. Pare para meditar aí. Imagine o Filho de Deus parando e reconhecendo uma fé que ele chegou a um ponto de dizer que não tinha visto ainda tão grande fé no meio do seu próprio povo, louvado seja o nome do Senhor. Fé essa que vem tangida por obediência, por reverência, por humildade, por submissão, louvado seja o nome do Senhor. Fé essa da parte de alguém que tinha uma autoridade, que naquela época ele tinha autoridade sobre todas as pessoas daquela cidade. Louvado seja Deus. Mas ele demonstrou diante de Jesus que a sua autoridade não era nada, não podia fazer nada pelo aquele seu empregado. Louvado seja o nome do Senhor. E uma fé
tangida também por amor. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluia. Imediatamente, glória a Deus, após aquela conversa, aquele diálogo que Jesus teve com aquele homem, e meio respostas bem colocadas, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando os servos voltam para casa, a Bíblia diz que o servo enfermo já tinha sido curado para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero dizer nesta manhã para você, independentemente do seu problema, independentemente do que você esteja passando, lembre-se, Deus ainda é o mesmo. Ele continua fazendo coisas grandes. Aleluia. Nós só precisamos acreditar, buscar, bendito seja o nome do Senhor, e reconhecermos diante de Deus que nós não somos nada, que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós não conseguimos nada, que sem Ele nós nem respirar, nós não estaríamos mais aqui respirando. Louvado seja Deus. Quero dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, independentemente do tamanho da sua enfermidade, louvado seja Deus. Mas maior do que a sua enfermidade, maior do que a sua dificuldade, maior do que a sua luta, é o Deus a qual estou apresentando nesta manhã. Chegue diante de Deus como este homem, dizendo que você não é digno, que você não é digna, que Ele adentre debaixo do seu telhado. Louvado seja Deus. Chegue demonstrando diante de Deus que você ama ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Mostre para Deus que aquilo que eu não posso fazer, louvado seja Deus, mas eu acredito que Ele pode fazer na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que vai ouvir este vídeo. Não sei quando é que ele vai chegar aí na sua casa, mas eu só quero dizer uma coisa: ele vai chegar com a autoridade tão grande, louvado seja Deus, que a tua enfermidade vai ser curada para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que portas vão se abrir para a glória de Deus. Aleluia. Que porta de tempestades que estão abertas vai se fechar para a glória de Deus. Aleluia. A alegria, a tristeza que faltava vai superabundar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesta manhã quero ser grato. Já quero te pedir que compartilhe este vídeo quando chegar. Que se inscreva neste canal para nos ajudar a chegar aí aos 500 inscritos, quem sabe aos 1000 inscritos, para que eu possa ser reconhecido aí pelo YouTube e o meu canal possa ser adentrar aí na plataforma, louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Porque não é fácil você fazer a obra de Deus através das redes sociais, porque hoje nós vivemos num mundo que as pessoas, são poucas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, mas eu glorifico a Deus que ainda existe um número muito grande de pessoas que gostam de conteúdos, de palavras que venham abençoar suas vidas. Então se inscreva neste canal, compartilhe, comente, louvado seja Deus, aleluia. E ore pelo irmão Carlos, pela família do irmão Carlos, pela minha esposa, pelos meus filhos e por aqueles que da minha família ainda não servem a Deus, porque tem, irmãos. Nós somos crentes, mas tem pessoas da nossa família que ainda não é crente, que precisa ter um reconhecimento, louvado seja Deus. E ore para que este vídeo, aleluia, chegue ao mais longe possível, que venha tocar vidas, que venha libertar, transformar, que venha restaurar, louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu peço, compartilhem, se inscreva, curtam, aleluia, comente, espalhe, divulgue esta mensagem para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, para a honra e a glória do Pai.